Então hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4 do livro, que é sobre Maquiavel. O próprio Rand, ele alerta no início do capítulo que muita gente pode achar estranho a gente falar de Maquiavel quando a gente fala de exegese bíblica. O que tem a ver Maquiavel com exegese bíblica? Sendo que ele escreveu basicamente só sobre política. Exatamente por isso. Então o título é A Politização da Bíblia. Então a visão que Maquiavel coloca da sociedade, da realidade, das Sagradas Escrituras influenciaram profundamente como que principalmente a academia séculos mais tarde iria enxergar as Sagradas Escrituras. Bom, primeiro vamos falar do contexto histórico em que nasce Maquiavel. Daí uma aula só sobre isso, de tantos detalhes que existem ali. Então, para quem não está muito bem familiarizado, Maquiavel viveu digamos ali no início da Renascença, no final do século XV, na segunda metade do século XV e no início do século XVI. Naquela época, a igreja vivia o auge da sua corrupção do clero em relação aos dois períodos anterior e posterior. Depois do Concílio de Trento, houve uma moralização muito grande da igreja. E antes do século XV, a igreja também estava numa situação muito boa, no auge da escolástica. No século XIII, século XIV, você já tem aquilo que a gente viu, um domínio maior do nominalismo nas tradições, nas universidades europeias. Quando chega o século XV, você tem uma debandada muito grande. Então, Maquiavel conviveu com figuras como o Papa Inocêncio VIII, que foi o primeiro Papa a reconhecer publicamente os seus filhos bastardos. Depois, ele conviveu, aliás, antes do Papa Inocêncio VIII, ele conviveu com o Papa Sisto IV, que também não é nenhum anjo, o Papa Alexandre VI, depois Inocêncio VIII, o Papa Júlio II, e por fim o Papa Leão X. Com o Papa Sisto IV, houve alguns problemas muito sérios. Por quê? Maquiavel ele era da República Florentina, era da Toscana, ele vivia em Florença. E Florença teve um conflito aberto e explícito com o Papa Sisto IV. O Papa tramou matar os Médici, que era a família reinante, governante de Florença, junto com os Pazzi, uma outra família nobre italiana, ali da região. Ele tramou junto com os Pazzi e tentou destronar. Então, ou seja, não é assim, não que Maquiavel tenha alguma razão infável, não é isso que estou dizendo, mas assim, o clero e a atitude dos clérigos da época deu munição para o que ele falou, então eles não se ajudaram. Então, Sisto IV começou a fazer, vivia um nepotismo muito grande, ele nomeou o sobrinho dele de Víspera na Papa também, Giuliano della Rovere, como cardeal. Depois teve Inocêncio VIII, como eu falei, e Alexandre VI aí foi o auge. Tanto é que o Maquiavel, quando escreve a sua obra mais conhecida, que é O Príncipe, ele diz que o segundo filho de Alexandre VI, César Borgia, é o modelo do príncipe ideal, tal qual ele concebe o príncipe ideal. Para quem não sabe, César Borgia foi o segundo filho do Papa Alexandre VI com a sua amante Vannozza dei Catanei, e ele foi o mais perverso dos filhos do Papa, juntamente com Giovanni Borgia, que era mais velho, e Lucrécia Borgia. Mas o César era mais. Então o César ele gostava mesmo de ser assassino, gostava mesmo dele mesmo ir à batalha. Ele foi nomeado cardeal, depois ele renunciou ao cardinalato. Ele conduzia exércitos ali na Península Itálica com as guerras ali entre os estados italianos. Ele era uma pessoa bem ruim mesmo. Não tinha escrúpulos nenhum, uma pessoa sem escrúpulos. Assim como o pai dele, mas o pai dele era mais político. O filho não, o filho era violento mesmo, era psicopata mesmo, chegava arrasando tudo. Então ele viu todo esse drama da igreja, e ele começou a tirar sarro da sacralidade que a igreja otorgava a si mesma. Então, Maquiavel era um satírico também. Começou a falar, está falando ali questão de Deus e tal, mas só sabe matar gente, fazer politicagem, desviar dinheiro, é isso que ele sabe fazer. E aí quando Maquiavel escreve O Príncipe, que é uma obra extremamente controversa, ele começa a descrever como é que seria a atitude ideal de um príncipe para ele manter o poder. Só que aí tem um problema. Por quê? Porque até hoje não se concorda
qual eram as reais intenções de Maquiavel de escrever O Príncipe. Logo de cara, quando leram o livro, acharam o seguinte: não, Maquiavel está fazendo um manual aqui para a pessoa não prestar para conquistar o poder a qualquer custo. Mas depois começaram a falar: não, Maquiavel na verdade estava fazendo um diagnóstico da sociedade como ela era, estava fazendo uma crítica. Aí daqui a pouco veio outro e falou: não, ele fazia crítica, mas ele também gostava. Aí, assim, fica uma discussão interminável acerca da obra. Por quê? Porque Maquiavel é contraditório. Ele fala uma coisa num parágrafo, no parágrafo fala outra. Ele fala que vai fazer uma coisa e depois ele fala outra. Eu gosto do livro que o Olavo fez sobre Maquiavel, porque ele fala assim: a chave para entender Maquiavel é o próprio Maquiavel dá. Ele fala assim: quando eu falo uma coisa, eu estou querendo dizer outras coisas. Ou seja, ele mesmo diz que ele mente. Ou seja, ele escreve com uma intenção, ele fala uma coisa, mas ele tem uma outra intenção por baixo. Então ele quer gerar um convencimento X no leitor. Que convencimento é esse? Bom, ele tinha uma visão, assim como Marcílio e assim como Oca, secularista da sociedade. Ou seja, é difícil você afirmar categoricamente, mas a impressão que dá é que ele não era cristão, não acreditava em nada, ele realmente não acreditava. Então ele via a religião cristã não como um empecilho, mas como um meio de ajudar a governar os idiotas, vamos dizer assim. Tanto é que ele não quer a abolição do cristianismo ou a abolição da religião. Ele quer simplesmente que o Estado instrumentalize a religião para governar melhor os seus subordinados, que é o povo. Ele começa a criticar primeiro os filósofos antigos, que ele diz o seguinte, que, por exemplo, Platão construiu um Estado ideal na República e esse Estado não existe. Depois ele vai criticar a própria Bíblia. Ele vai dizer, ele vai, assim, em outras palavras, dizer o seguinte: por exemplo, Jesus, o reino dos céus que ele promete não é daqui, portanto o reino dos céus não existe. Ou seja, todos eles estão falando de um reino, de uma sociedade que não existe, e ninguém está tratando da sociedade real. Ele falou assim: na realidade a sociedade funciona da seguinte maneira, resumindo. Alguns são príncipes por sorte, em italiano é fortuna, acaba sendo por sorte. Outros são pela virtude. Outros são pela virtude. Só que essa virtude dele nada tem a ver com a virtude no sentido clássico, que seria excelência em fazer algo, muito menos com a virtude cristã, que é a virtude voltada ao bem. É a virtude simplesmente da astúcia. Ou seja, quem é esperto consegue conquistar o poder é o virtuoso, ou seja, aquele que tem a capacidade, a sagacidade de conquistar o poder. Mas ele está utilizando a palavra virtude. Está errado. Está falando errado, é ele que está dando ele está atribuindo esse termo. Por quê? Porque ele não acredita nos dois significados anteriores da virtude. Porque a virtude cristã ela assimila a virtude clássica. Isso não é virtude, não é virtude, é sagacidade, esperteza, é sem vergonhice. O único aspecto positivo, diríamos assim, dessa conotação de virtude que ele dá para a virtude seria que a pessoa de fato tem que ser sagaz, não pode ser idiota, tem que ser uma pessoa inteligente para conseguir conquistar o poder. Mas ela conquista de maneira imoral, embora ele não acreditasse que existe uma moral objetiva, ele não acreditasse num direito natural. Ele é totalmente contra, ele não acredita, ele acha que tudo é convenção humana. Então ele fala que o príncipe ele tem isso. Agora, tanto num caso quanto no outro, tanto no príncipe que herda o poder como pelo nascimento, quanto o príncipe que conquista o poder pela virtude, ambos lidam com um problema, que é a manutenção do poder. Ou seja, conquistar uma coisa, herdar o poder é uma coisa, agora manter esse poder é outra coisa. O verossímil e o que soava verossímil. E ele, de acordo com o julgamento dele, optava pela versão mais verossímil, rejeitando de antemão tudo que soava mítico. Maquiavel coloca Moisés no mesmo nível. Então ele quer dizer o seguinte, que todas as narrativas fantásticas, aliás, que ele classifica como fantásticas, ou seja, todas as narrativas miraculosas relacionadas a Moisés, é a mesma coisa que as narrativas míticas de Rômulo, por exemplo, foi criado pela loba, ou as narrativas míticas relacionadas a Teseu. De modo que ele vai dizer que, por exemplo, então, a construção da narrativa ela tem duas hipóteses. Ou o próprio Moisés, ou os próprios sucessores dele escreveram daquela forma para enganar os trouxas, né? Ou foi escrito por ignorantes, que não entendiam o que estava acontecendo. Achavam que tinha conquistado o poder, então teve um auxílio divino. É essa imagem que ele quer passar de antemão.
Ou seja, ele já rejeita. Por exemplo, falou em milagre, falou em intervenção divina, ele já rejeita de antemão. Ele não analisa aquilo como uma possibilidade real. É aquilo que a gente já estou falando desde o primeiro capítulo. Assim, qual que é a chave, né, da nova exegese bíblica? A nova exegese bíblica, ela vem com uma visão de mundo, uma visão onde é impossível a intervenção do divino e onde qualquer narrativa que relate uma intervenção do divino na realidade já é classificado como irracional. A gente percebe isso quando a gente vai... Isso está no imaginário de todo mundo hoje. Isso é taxado, por exemplo. Você fala para a pessoa... Eu vivo dando esse exemplo aqui. Quando você vai dizer para a pessoa que Deus não pode agir de maneira ilógica, a pessoa fala, mas ele engravidou uma virgem. Fala, não, o que isso é ilógico? Ilógico se ele falar que ele criou um camelo que é cachorro ao mesmo tempo. Ilógico é contradição. Aquilo que é a composição de ser e não ser. Fez um homem gerar vida, né? Não, ele poderia, Deus pode transformar um homem em mulher, se ele quiser. Mas ele não pode fazer um homem continuar sendo homem e engravidar. Aí não. Aí sim, aí você tem razão. Na narrativa eles achavam que ou era invenção ou era invenção proposital para controlar as massas, ou é burrice mesmo que escreveu. Ô Jana, que foi a partir daí que o pessoal começou a falar que a Bíblia era um instrumento de controle social? Sim. Vem daí, né? Vem, principalmente Maquiavel. Não era anterior essa ideia, não? Não, pode ser que houvesse um ou outro que tenha tido, mas ganha força com essa teoria de Maquiavel. Porque assim, quando você levanta uma hipótese, se você não tem uma narrativa por detrás, ela não dura. Agora, o primeiro que traz uma narrativa, mesmo falando, olha, realmente o instrumento de controle social, por quê? Porque através dessa narrativa você gera... Qual que é o ponto do Maquiavel? Ele diz o seguinte, quando você cria uma narrativa fantasiosa, miraculosa, você gera medo. Ao gerar medo, as pessoas obedecem. E ele diz o seguinte, o ser humano só obedece por medo. Então por isso que tem que meter medo mesmo. Seja qual for o meio. Que ele for. Mas, Jonathan, porque, por exemplo, tem as narrativas fantásticas do tipo das navegações, que você fala, é impossível cruzar tal trecho porque tem um gigante adamastor que não deixa ninguém cruzar. Tudo bem, não tem lá o gigante, mas tem alguma coisa que você tem que superar. Mas a narrativa era que tinha um gigante. Só que não é nem que a pessoa é ignorante, nem que ela está deliberadamente fabricando. Tem alguma coisa a ver com isso ou não tem nada a ver? Não, ele não entra nesse método de tentar investigar as razões, os significados do mito. Para ele, o mito é simplesmente uma narrativa para enganar a trouxa. Ou um engano. A pessoa não sabia explicar, apelou para o mito. Ele não entra assim em ver que tem um significado profundo. Né? No mito de Édipo, você vê que tem um significado psicológico, tem um significado metafísico, etc. e tal, né? Independentemente da faticidade da história. Ele simplesmente rejeita. Tá? Agora, o ponto não é esse. Não sei se vocês lembram da primeira aula, que eu falei que é o seguinte: quando você vai abordar um texto, você já o aborda com uma visão de mundo, com uma metafísica por detrás daquilo. O texto, por exemplo, a Ilíada, ela não se apresenta da mesma forma que é a Bíblia. Porque senão, se você tomar cuidado, daí que você começa a ler a Bíblia com essa lente. Ah não, isso aqui não é factual, mas é um sentido moral, psicológico, metafísico por detrás disso aqui, dessa narrativa. Não é esse o sentido também. Como eu falei, para você entender aquele texto, você tem que ter uma investigação da realidade antes, né, que te aponte uma compreensão da realidade para você poder abordar aquele trecho de maneira correta. Então, por exemplo, as Sagradas Escrituras não se apresentam nem como um livro estritamente factual e nem como um livro mítico, uma narrativa mítica. Ela se apresenta de fato como uma história da salvação. Então você precisa analisar, se você for analisar racionalmente, se aquilo tem lógica dentro da realidade antes. Para depois você analisar aquilo, o texto em si, se você acredita factualmente naquelas narrativas ou não. É o que eu venho falar aqui, por exemplo. O primeiro problema que se enfrenta quando você vai ver um texto religioso é o problema da existência de Deus. Deus existe ou Deus não existe? E aqui eu já falei várias vezes, né? Dá para demonstrar racionalmente que Deus existe através do conhecimento metafísico que nós temos da realidade.
Seja, utilizando a lógica, você constata, principalmente pelo princípio de causalidade, que Deus existe. Ponto final. As 5 vias. 5 vias, por exemplo. As 5 vias precisam ser bem compreendidas. É engraçado que você fala das 5 vias, as pessoas não sabem mais usar lógica. Você cita 5 vias, o cara fala, mas Kant já refutou. Eu falei, Kant refutou ou Kant falou mal? Uma coisa é você falar, não concordo, por isso, isso e aquilo. Outra coisa é você refutar logicamente, demonstrar que está errado. Kant, os filósofos modernos em geral, eles simplesmente falam mal. Mas na verdade eles caem em falácias, isso é demonstrável racionalmente. E aí a filósofa, eu não vou entrar analisar isso aqui com vocês agora, né? Mas dá para demonstrar. Então esse é o primeiro problema. O segundo problema é se, então uma vez que vocês, só para concluir, então você, pela análise racional pura, você consegue demonstrar que na verdade o ateísmo é irracional. Por que o ateísmo é irracional? Porque ele pressupõe que essa constatação que eu faço do princípio de causalidade, ele pode ser enganoso. Você chega e demonstra para a pessoa, tá, mas tem que existir uma causa primeiro, um primeiro motor, tem que existir um princípio ordenador do universo, tem que existir uma causa final do homem, tem que existir tudo isso, você mostra. A pessoa fala, tá, mas pode ser que a realidade não funcione dessa forma como você está interpretando. O que a pessoa está querendo dizer? A pessoa está levantando a hipótese cética. Então pode ser que a minha inteligência não conheça a realidade de fato. Pode ser que a realidade seja mais complexa do que eu consiga perceber. Só que essa hipótese ela é irracional, ou seja, ela está dizendo o seguinte, eu não acredito no que eu estou vendo. Eu não acredito na inteligência, no funcionamento pleno da inteligência. Então o ateísmo é isso, ele é uma crença, é o contrário. Ou seja, a existência de Deus ela é demonstrável pela razão, enquanto que o ateísmo ele se baseia na dúvida da razão. Pode ser que exista uma outra forma que eu não entenda e que o universo surja do nada. Se você explica para o cara, para mais é impossível surgir algo do nada. Ele fala, tá, mas pode ser que seja possível e a gente não saiba. Hoje eles falam também que se você não tem explicação clara, que na cabeça dele não tem, porque vai existir ainda. Vai existir ainda, ou seja, é uma crença. Qual que é a demonstração disso? Ele refuta com uma dúvida. Ele refuta com a dúvida. Ou seja, você, dentro das leis da lógica, né, que obedece ao princípio de identidade, você demonstra que não dá para conceber a realidade tal qual nós estamos vendo sem um primeiro princípio. Isso dá para demonstrar. Exaustivamente. Né? São Tomás gasta páginas ali, tanto da Suma Teológica quanto da Suma Conscientismo, demonstrando isso. Agora a pessoa chega e fala isso. Tá, mas pode ser que não seja assim. Pode ser que tenha um outro meio. Depois do nada surgiu alguma coisa. Ah, mas como? Não sei ainda, estamos estudando. Então Tipo assim. Nem ele defende o que ele acredita. Ele acredita, é o que ele falou, ele tenta refutar, não é que ele refuta, ele bota em dúvida Sim. o funcionamento da razão e escolhe não acreditar. É aquele meme, será? Então assim, a pessoa bota em dúvida a demonstração e simplesmente coloca a dúvida no lugar. Então sim, o ateísmo sim é uma crença, ao contrário. O ateísmo é uma crença. Se o tempo está certo, para ser ateu. Você tem muita fé no seu tempo. Não é só. Porque assim, ainda quando as pessoas falam isso, elas apelam para o argumento da probabilidade. Né? Porque a pessoa chega e fala assim, tá, mas surgiu um Big Bang e evoluiu tudo certinho para servir a vida. Né? Aí o cara começa com argumentos científicos, nossa, mas o DNA é tão perfeito, é isso que aquilo. Né? A chance seria 1 em 0, não sei quantos milhões para dar certo. Então é extremamente improvável. Ok, não está errado isso. Só que isso ainda não é uma demonstração. Isso aí é uma indicação de probabilidade. Agora, eu estou dizendo o seguinte, quando você analisa o princípio de causalidade, aí você chega numa necessidade. Por exemplo, uma sequência de causas não pode tender ao infinito. Por quê? Porque se elas tendessem ao infinito, haveria infinitas causas antes da atual, que nunca chegaria na atual. Então, portanto, o número de causas ele tem um número fixo. A gente não sabe a quantidade, mas tem. Até chegar no Jonathan, houve X causas. Houve X seres humanos, houve X causas chegar no Jonathan. Se houvesse infinitas causas, nunca chegaria no Jonathan. Então, necessariamente, tem que ter uma primeira causa. Só que se essa causa é a primeira, ela não tem causa. E ela tem poder. Ela criar de potência. Né? Ela tem poder para gerar todas as causas.
Então aquilo que o cristianismo define como Deus necessariamente é isso. O problema é a palavra Deus também. Né? Outro dia eu vi um desenhista que ele faz desenho em quadrinhos com os deuses. Ele bota Jesus, Thor, Zeus, Dionísio, Odin, Ra. Ele bota tudo como se fosse a mesma definição. Eu falei, não dá para fazer isso. Por quê? Isso é preguiça intelectual. Porque quando você pega os deuses pagãos, eles não são a mesma definição do Deus cristão. A definição de Deus cristão é essa: o ser necessário, a causa primeira. A definição dos deuses pagãos são forças da natureza personalizadas. Então, por exemplo, Thor é o raio. Naturalmente falando, você pode falar, ele também simboliza a inteligência, ok? Você percebe que todos os deuses pagãos são criaturas, ou seja, são forças da natureza. Né? É exatamente isso que o credo, inclusive, quer dizer quando ele fala lá no início: Pistel, ensina Theon, Patera Pantocrátor, Poetem, Uranus, Kai Gaia, criador de Urano e Gaia. Aquilo que os gregos e os romanos adoravam como Deus, eles estão falando, não é Deus, é criatura de Deus. Ou seja, a natureza é criatura de Deus, não é divina em si mesma, não é eterna. É isso que eles estão deixando claro. Então, assim, não é compatível a definição do Deus cristão com nenhum outro Deus. Se você for, por exemplo, para o hinduísmo, você tem uma definição mais sofisticada do que, por exemplo, a religião tribal nórdica. Se for para a religião tribal nórdica, é literalmente força da natureza. É o raio, é a chuva, é a terra, é o vento. Se for no hinduísmo, por exemplo, aí são princípios metafísicos, mas que ainda são criaturas. Você pegar, por exemplo, o Trimurti hindu, que é Brahma, Vishnu, Shiva, você fala, nossa, mas é igual a Trindade? Não. Vai ver a definição. Brahma cria, Vishnu preserva, Shiva renova. Isso é o ato de potência. Não, renova não, destrói. Destrói para renovar. Não, mas é o Brahma que renova. É o mesmo. O Shiva destrói, o Brahma cria de novo. Ele vira. O Brahma vira Vishnu para preservar, depois ele vira Shiva para destruir, depois ele vira Brahma de novo. É o eterno ciclo. Ou seja, isso aí é uma constatação metafísica do ato de potência. E também é uma generalização apressada, porque você percebe ciclos da natureza, as 4 estações, as fases da lua, o nascimento e a morte. Aí você deduz que tudo é ciclo, porque você observou determinados ciclos. Então é um erro metafísico da cultura hindu. Normal, toda cultura vai ter isso. Mas como eu falei, é mais sofisticado, é mais inteligente, mas ainda é divinização de criaturas. No caso da definição cristã, não. É isso que o Paulo XVI fala no livro dele, Introdução ao Cristianismo. Os primeiros cristãos, quando eles chegavam, por exemplo, em grandes cidades como Antioquia, Roma, Alexandria, havia sempre os templos dedicados aos deuses. E havia sempre, São Paulo até cita na carta, havia sempre o templo, o altar do Deus desconhecido. Ou seja, aqui tem vários deuses que nós conhecemos, aí você bota o seu aqui, Deus desconhecido. E havia um intercâmbio de deuses. Por exemplo, se chegava em Roma, você era egípcio. Aí você falava assim, você é devoto de qual Deus? Ele falava, eu sou devoto de Ísis. Aí você falava, Ísis é quem no nosso panteão? Ele falava, Ísis é Reia, que é a Magna Mater, a grande mãe. Ah, entendi. Por quê? Porque eles tinham consciência disso, eles sabiam que a Ísis era um culto à maternidade, a esse aspecto da realidade que é toda divina para eles. Então a maternidade é um aspecto divino. Essa maternidade é encarnada e nomeada em cada cultura com um nome. Aqui vamos dar o nome de Ísis, lá vamos dar o nome de Reia, na Grécia. Vamos dar o nome de Magna Mater. E assim vai. Tá claro isso? Então eles perguntavam qual que é a equivalência. E quando chegavam os cristãos, eles falavam assim, o nosso Deus não tem equivalência. Eles falavam, como assim? Quem é o Deus de vocês? Nosso Deus é o Deus dos filósofos, os cristãos falavam. Por quê? Está querendo dizer assim, o nosso Deus é aquilo que os filósofos descrevem como o princípio da realidade. Então não é. Eles eram considerados ateus. Eram considerados ateus, então eles estavam lá. Eram considerados ateus, eram considerados inimigos da humanidade no início. Os cristãos? Os cristãos. Eram considerados macumbeiros. É o contrário, né? Exato. Nossa, já tinha. Eram considerados isso. Porque os ritos cristãos, os sacramentos, eram vistos como macumba. A macumba é o nome atual, mas entendeu? Feitiçaria. Sim. Mas não, então feiticeiros, pô, fica lá falando que vai comer o corpo e o sangue do Deus deles.
Então, o Deus cristão era tido como Deus dos filósofos. Os cristãos começaram a dar essa definição ali por volta do século II. Por quê? Porque não se encaixava com nenhum outro Deus. Porque o outro Deus era sempre uma força da natureza materializada. E é isso que eu digo, o Deus cristão não tinha como... Não tinha como você achar equivalência. O nosso Deus é equivalente a Zeus, não é? O nosso Deus é equivalente a... não é. Vocês percebem que é uma concepção completamente nova? É difícil, diferente? naquela época, porque assim... Não, é difícil, só assusta. Sim. Com razão. É por isso que houve uma conversão relativamente rápida. Aí você fala, nossa, mas demorou 400 anos? Mas é rápido. Porque ninguém se convertia. Os romanos conquistavam os povos, ninguém se convertia à religião romana. Cada um ficava com a sua religião. Vai trocar 6 por meia dúzia? Cada um ficava com a sua. Inclusive, esse era o princípio da Pax Romana. Ou seja, cada um fica com a sua religião, paga o imposto que a gente não enche o saco. Tá bom. Eu não mexo com você, você não mexe comigo. Tá bom. Agora, o cristianismo encheu o saco. Por quê? Porque ele falava que todas as religiões eram falsas. Porque elas eram idolatria da natureza. Mas eu tenho uma dúvida já. E o Deus dos judeus? Os judeus já era diferente, só que os judeus, ele não pregava para ninguém. Então ele era tolerado, o judeu era tolerado pelos romanos, por quê? Porque o judeu era uma religião étnica. Ser judeu, uma conversão, você tem que nascer judeu. A conversão dos outros, que não tinha mãe judia. Você tem que nascer de mãe judia, senão... Então não criava confusão também. Não criava confusão. Nós somos o povo eleito, escolhido, acabou. Aí quem, foda-se, quem não nasceu aqui, Deus não gosta. Tá gravando. Não tem problema. Cuidado, tá cagando. Não tem problema. Então eles não tinham isso. Os judeus eram um grupo fechado na etnia deles. Você tem que nascer judeu para ser judeu. Agora o cristão vê que essa história de universalidade, ele é agora católica. Católica quer dizer universal. A nossa igreja é católica, ou seja, abrange todos os povos, ela é universal. E aí? Aí começou a encher o saco. Porque começa a proibir o povo de praticar pedofilia, começa a proibir o povo de praticar escravidão, começa a falar para os caras, não, você não pode matar assim a sua mulher, você não pode matar a sua filha, você não pode abandonar a criança no esgoto. Como não? Então começou a mexer com a sociedade, né? Exato. Com as regras. A primeira lei anticristã é narrada por um senador romano, na época de Calígula. Como é que é o nome? Catão? Acho que é Catão. Não me lembro se é Catão. Ele fala assim, os cristãos foram primeiramente perseguidos por crime de ódio. Coincidência. Não é coincidência. Eles foram acusados de ódio. Eles praticavam ódio. Praticavam ódio social. Porque ele acusava isso, não, você está errado, você está errado, você está errado, você está errado. É ódio. Que ódio. A história se repete. Não é por acaso. E um dos colaboradores para essa história se repetir é o dito cujo Maquiavel que a gente está falando aqui hoje. Né? Então, só para continuar. Então, você vê que o cristianismo é a única religião que dá essa explicação em que o Deus dela é convergente com a razão. Né? Por quê? Porque é a única religião em que o Deus se identifica com o ser em si. Além do judaísmo, lógico. Né? Aí temos as contingências. Né? Não chega a ser contingência. Temos as particularidades do cristianismo, as particularidades do judaísmo. Não, mas espera, só para entender, a definição é a mesma do cristianismo e do judaísmo. É mesmo. A diferença é que o cristianismo traz coisas novas, por exemplo. O cristianismo traz a revelação de que Deus criou o universo e ele é uma trindade. Isso é revelado. Aí que tá, nós podemos constatar pela razão que Deus existe, agora a gente não consegue com a razão constatar que ele é uma trindade. Porque isso é dentro dele. Isso é ele que revelou, ele que se abriu. Se revelou. Seria impossível saber que há uma trindade ali. Como eu falei, as outras tríades das demais religiões são tríades. O Trimurti hindu é uma tríade, não é uma trindade. Não há 3 pessoas ali, é um modalismo. É o princípio que criou tudo, que tem 3 modos de agir. A trindade não, há 3 pessoas. Mas e que todos podem ser salvos também é na revelação. Também. Todos podem atingir a salvação desde que aceitem a fé cristã. Também é uma outra de revelação, porque cada religião ela era nacional ou
a concepção de salvação estava estritamente vinculada aos seus atos. A pessoa que se comportou bem vai para um lugar bom, se comportou mal para um lugar mal, não tem a ver com uma relação pessoal com Deus. É outra coisa, o cristianismo é outra coisa. Bom, Joana, eu estou dando o seguinte, quando você fala assim, faz parte do cristianismo mostrar a verdade. Mas assim, quando os cristãos foram evangelizar, até na colonização da América, o que é muito falado para a gente, contra a gente, não, vocês obrigaram as pessoas a serem cristãs. Tipo, dos índios, Ora é oferecido, mas era obrigado. Então, houve casos, aí que tá, a gente não pode falar assim, foi isso ou foi aquilo. Houve casos que os europeus chegaram e evangelizaram. Agora, houve casos práticos que é assim, se você é cristão, pronto, acabou. Mas não igual como o islamismo é. O islamismo tem esse errado, que eles obrigam. É que tá. Quando na história houve líderes cristãos que impuseram o cristianismo, foi uma decisão pessoal deles. Não está na doutrina cristã que você tem que obrigar o outro a se converter. No islamismo está na doutrina islâmica. Entende? É diferente. Não é porque uns erraram na forma de evangelizar. Lá está na doutrina. A jihad faz parte da doutrina. A Guerra Santa está o cerne do Islã. Então, assim, na verdade, no Islã é o contrário. O líder que não impõe, ele está errado. Entendeu? É essa a diferença. Aí a gente entra num outro assunto também, que é a legitimidade desses atos. Que é um outro assunto complicado, tá? Mas eu estou contextualizando aqui para dizer para vocês tudo isso para falar a forma como é ler a Bíblia. Então, assim, uma vez que você entende isso, entende a exclusividade do cristianismo, né? Você entende que é o cristianismo, então, que tem que dar o critério para você interpretar a Bíblia, porque é o livro dele. Né? Então, quando eles, de antemão, classificam a Bíblia como qualquer outro livro mítico, como a Ilíada, por exemplo, ou uma Mahabharata, né? Sei lá, qualquer narrativa ramayana, a Biurbeconde, enfim, todos esses livros míticos, eles estão dizendo que a narrativa é substancialmente igual. Não é. Porque o cristianismo não é igual. Ele não se apresenta da mesma forma. Então é uma desonestidade intelectual. E quando você fala, Jesus andou em cima da água, isso é impossível. Você não analisou para ver se isso é impossível. Isso é só inverossímil. Agora, se você simplesmente, não precisa de muita coisa, você simplesmente considerou a hipótese de que ele é Deus, isso aí já é perfeitamente possível. Porque se ele é Deus, é a água que existe nele, não o contrário. Então ele pode andar em cima da água, fazer o que quiser. Mas ele precisa investigar a partir daí. Não a partir de que se a cena soa inverossímil ou não. Então isso é desonestidade intelectual da parte dele. Então, ao fazer isso, ele criou esse pressuposto. As pessoas não percebem, mas hoje em dia, a cultura acadêmica, a cultura atual, quando ela pega a Bíblia para ler, ela já tem esse pressuposto. Esse pressuposto que vem da cultura, uma cultura que foi criada pela academia há alguns séculos, norteada por esses princípios maquiavélicos. E aí... Perdão. Eu vou dar a tua assunto. Não entraria essa coisa de anacronismo, sei lá, que você estaria vendo a Bíblia com uma visão da sua época, só que você deveria ver... Mas exatamente. Então tá certo. É uma das consequências. Anacronismo é uma das consequências. Entendi. Entende? E aí, Maquiavel, ele, ao longo da análise que ele faz de Moisés, ele vai dizer o seguinte, que na verdade a Bíblia, ela serve para nos ensinar. Você vai lá, você ignora tudo que é narrativa miraculosa, né? E você pega só a ação de Moisés. Então ela serve para nos ensinar como que politicamente aqueles personagens administraram seu povo. Exemplo de liderança. Exemplo de liderança. Exemplo de liderança. Exemplo de liderança. Sejamos práticos. Eu ouvi muito isso quando eu debatia com algumas pessoas. Não, é que Moisés era muito inteligente. E aí ele fez os 10 mandamentos. Mas não é que é uma revelação divina, que aquilo Deus entregou a ele, com esse ativo de fé. Não tem isso. Não, ele era inteligente. Olha que interessante, os 10 mandamentos, inclusive, eles não são algo novo para o hebreu. Eles são só a confirmação de que a lei natural que nós conhecemos é real. Porque os 10 mandamentos, eles são a expressão da lei natural, que todo mundo conhece.
conhece desde princípios básicos. Por exemplo, da onde que vem o princípio não roubar? O princípio não roubar vem de que o outro trabalhou, comprou o que é dele, ou herdou o é dele. E vem do princípio de não fazer para o outro o que você não quer que faça para você. Você quer que alguém te roube? Não. Então, se você rouba de alguém, você sabe que você está infligindo um sofrimento injusto do outro. Ou seja, todo mundo nasce sabendo que roubar é errado. Não precisa ser cristão. Não precisa ser cristão. Não. Os 10 mandamentos não precisam ser cristão. Não precisa ser cristão. Por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas. Ainda que você não saiba direito o que é Deus, porque você não tem acesso à revelação, você sabe que existe um Deus, você sabe que tem um princípio, uma causa primeira, e que você deve satisfações a ela. Então, quando os povos criam as suas religiões pagãs, eles estão querendo cumprir esse primeiro mandamento. Então, por exemplo, nas casas gregas do Império Romano sempre tinha uma capela, sempre tinha um altar para dizer assim: o centro da vida é a partir da divindade. Eu não sou o centro. Eu não sei direito o que é essa divindade. Eu sei que ela é melhor que eu, mais poderosa que eu devo alguma satisfação a ela. Então, ou seja, o decálogo, ele é uma ratificação. Senão você poderia falar assim: então o que fizeram antes da lei de Moisés não era pecado. Se antes eu desse um soco na cara da minha mãe, não era pecado. Antes de Moisés, não era pecado. Tanto é que Caim é condenado por quê? Por homicídio. Por quê? Já tinha os 10 mandamentos escritos? Não, mas ele sabia que era errado. Então, os 10 mandamentos estão no coração do homem. Foi só uma confirmação ali, Moisés. Muito bem, então é exatamente isso que eu estava falando, que falam de Maquiavel começa a criar. O Moisés foi muito esperto, ele criou 10 leis para ser obedecido, para criar ordem na sociedade. E Moisés, inclusive, usava a coerção. Teve o bezerro de ouro, que ele fez, mandou matar todo mundo que adorou o bezerro de ouro. Por quê? Para afirmar o seu poder. Então tudo virou. Você vê de onde que o marxismo tira essa história de que tudo é poder, 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 poder. Já vem de Maquiavel. Por isso que os marxistas respeitam todos Maquiavel. Você fala Maquiavel é meio patético. Você fala, não, Maquiavel é muito igual. Você fala, Maquiavel inaugurou uma nova. Um negócio maravilhoso. É isso que eles falam Maquiavel. Porque depois Marx vai repetir esse discurso de uma maneira pior ainda. Vai falar que tudo é matéria e no ser humano só existe uma relação de poder. Um quer exercer poder sobre o outro. Então não existe diálogo, existe um querendo. E tudo que o ser humano faz é desculpa para exercer poder sobre o outro. Então eu estou aqui dando aula para vocês porque no fundo é para controlar vocês. Tudo com interesse por trás. É tudo, não existe interesse bom. É só. Então a igreja está. Só que ele chega ao ponto de dizer que isso é inclusive inconsciente. Porque daí você chega e fala assim pro cara: tá, mas o Dr. Marx, você vai dizer para mim que São Francisco de Assis, que vivia na rua, ajudando os pobres, vestia saco, ele fazia isso só para aumentar o poder da igreja? Ele falou, de maneira inconsciente, ele era lá vai cerebral. Ele não tinha consciência de classe. Ele não tinha consciência de classe. Tá? Ele era gado demais. Ele era gado. Ele colaborava de maneira inconsciente com o sistema. E ele ia justificando o sistema com seus atos. O sistema cria isso, ele falei. O sistema cria um intelectual orgânico, como Tomás de Aquino, para justificar racionalmente o poder da igreja, e cria um idiota feito São Francisco que vai se fuder para mostrar que o sistema é bom. Então, é um sistema criado. Então, eles não acreditam em nenhuma intenção boa. Por quê? Porque o Marx não tinha intenção boa nenhuma dele. Ele era assim. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando assim: mas será que Jesus ressuscitou mesmo? Ela falou, escuta, mas. Porque ele não tem intenção boa nenhuma. É, porque só conta olhando no espelho, né? Olhando no espelho. A prova disso é a vida de Marx. Ué, ele teve um filho que é empregado, trancar o filho no porão, quem tem vergonha do filho? Estava nem aí. O Rousseau, que abandonou todos os filhos na roda das crianças no mosteiro, criou um tratado como educar os filhos. Fala assim, eu vou ouvir isso. Como educar as crianças. Ele abandonou o dele e vai ensinar os outros como é que. Ainda tem gente que admira, né? É proibido você falar mal desses caras. Na universidade é proibido. Não, você está sendo fundamentalista. Eu estou sendo. Você está defendendo um cara que não vale nada e eu sou. Cabeça. Bom, vamos lá.
Então Maquiavel cria essa narrativa para dizer isso, para dizer que a Bíblia, a lição que você tira da Bíblia, assim como das outras, você ignora essa história de abrir o mar, maná que vem do céu, 10 anos. Veja ali o exemplo. Veja ali, Moisés é o cara, porque ele conseguiu, contando meia dúzia de lorotas, dominar um povo. E ele ainda fala que Moisés teve a virtude, ou seja, a astúcia de aproveitar a situação. Porque ele viu um povo oprimido pela escravidão, chegou com um discurso de libertação e conseguiu o poder. Tem um povinho aqui sem gente, sem líder, eu vou lá agradar esse povo. Mas que ele estava sofrendo junto com o povo, o povo não considera. Né? Assim, ele foi esperto, né? Quer dizer, então não é intervenção divina, ele conseguiu fazer tudo isso. E as intervenções divinas ou são uma interpretação ou são construções para justificar o poder. Veja, se você for estudar, por exemplo, hoje numa faculdade de teologia, eles vão ensinar exatamente isso. Eles vão ensinar assim que toda a narrativa do Pentateuco, ela foi construída pelos escribas judeus para justificar o reinado de Davi. Ou seja, para justificar o poder de Davi. Ou seja, tudo é feito para justificar o poder. Nada, ou seja, só existe isso na cabeça do povo. Só existe vontade e poder. O Nietzsche depois vai fazer um livro, né? Wilhelmarten, vontade e potência. Queremos poder. De fato queremos, mas a condição humana não se resume a isso. Esse que é o problema desses caras. Ah, mas não existe uma pessoa que é assim? Existe, você por exemplo. Mas não é todo mundo que é assim. A realidade não se resume a isso. Inclusive a psique humana não se resume a isso. Ninguém ele vai defender essa teoria lá. De maneira implícita, tá? Ele não fala isso de maneira. Ele vai falando, ele vai mostrando isso. Que é para você tirar essa conclusão. É o cara que quer, tipo, é o lobista, né? Chega lá e fala, não, compra isso aqui. E ele quer que você cumpra a ideia. Ele quer que você cumpra a ideia dele de maneira em que, como se ele não tivesse vendido aquela ideia. Como se ele estivesse fazendo uma análise e você tivesse tirado a conclusão. Ou seja, ele te engana de um jeito que você tira a conclusão que ele quer que você tire, te dando a sensação de que você é muito inteligente de ter tirado aquela conclusão, porque a ideia é sua. Então essa que é a ideia ali por detrás da interpretação que ele faz da Bíblia. E isso gera uma chave interpretativa da Bíblia. Então você vai já olhá-la nesse sentido, buscando ali o que há de ver. Tudo que soa como... A Bíblia é reduzida a três... Ou seja, tudo que está na Bíblia vira três coisas. Né? O que soa miraculosamente é narrativa para meter medo. Lei moral é uma construção para organizar a sociedade, para meter medo também. E a história dos fatos você vê a luz disso. Você vê ali como que aquelas pessoas foram sábias ou não, espertas ou não. Existe ainda uma outra coisa que é o fim da picada, né? Que é o seguinte, que é a cereja do bolo. A concepção cristã, ao longo da Idade Média, ela criou a imagem, ela constatou que tudo que havia de bom nos filósofos antigos deveria ser estudado à luz da revelação cristã. Ou seja, a revelação cristã confirma muita coisa, né? E aquilo que foge da revelação cristã é o erro que eles cometeram por limitação humana. Então, assim, por exemplo, você lê lá Aristóteles, você vê, Aristóteles conseguiu, com a inteligência dele, constatar, por exemplo, que o ser humano é composto de matéria e forma, alma e corpo. Isso é o que o cristianismo defende, né? Que a alma e o corpo formam uma unidade substancial, diferente, por exemplo, da concepção platônica, da concepção hermética, que diz que o ser humano é a alma e o corpo é só uma veste. Então você começa a fazer esse julgamento. Maquiavel vai fazer o contrário. Vai falar o seguinte, não, na verdade é o seguinte, quem está com a verdade são os antigos e o cristianismo vem atrapalhar. Então você julga o cristianismo com os critérios antigos, ou seja, aquilo que não está nos filósofos antigos, você dispensa do cristianismo. Se você for ver bem, por exemplo, você vai na USP, por exemplo, você vai à USP, você vai à Unicamp, ninguém pode falar mal de Aristóteles. O cara pode até discordar de tudo. Você fala assim, não, mas eu estou defendendo Aristóteles. Tá bom. Agora, se eu defender Santo Agostinho, esquachado. Por quê? Porque os antigos são bons. Os medievais saíram da filosofia. Então, assim, eles perderam o critério. Quando, na verdade, são os modernos que perdem o critério. Se você analisar um texto de Santo Agostinho, ou mais ainda de São Tomás, você vai ver que ele cumpre os critérios dados por Sócrates, Platão e Aristóteles até as últimas consequências. Né?
Por exemplo, ele cumpre a honestidade socrática de investigar a realidade até a última consequência. Ele cumpre a lógica estabelecida por Aristóteles nos raciocínios até a última consequência. Os modernos não fazem isso. Os modernos, por exemplo, Maquiavel não investiga a realidade de antemão. Ele já dá o critério. Ele faz, os modernos, seja Maquiavel, depois os outros, eles fazem o que os sofistas faziam. Ou seja, eles têm uma opinião sobre a realidade e analisam toda a realidade à luz daquela opinião. Não é que eles são burros, eles são muito inteligentes. Eles criam uma narrativa lógica, com coerência interna, mas eles não tiram aquela narrativa da observação da realidade. Ao contrário, eles observam a realidade à luz daquela narrativa e falam que todo mundo faz igual. Eles sabem, eu estou te roubando, mas todo mundo rouba. Então, pelo menos eu assumo que eu estou te roubando. Depois o marxismo vai dizer isso. Tudo é ideologia, pelo menos eu assumo. Por isso que não dá para você discutir com uma pessoa que tem a mentalidade completamente moderna, como, por exemplo, você vê, aí sim eles usam isso para enganar a trouxa. Por exemplo, eles falam assim, vamos fazer um debate. Como se fosse Sócrates, lá no diálogo Platão, debatendo as coisas. Não, mas eles já estão com a ideia fixa para te lascar. Então eles não estão com aquela abertura para entender o tema. Eles já têm o negócio pronto e vão atacar. Então, se você for discutir com eles com honestidade, eles se engodam. Não é que você tem que ser desonesto, mas você tem que saber também que eles são desonestos. Então, não é que eles estão querendo discutir uma ideia, eles estão querendo te convencer, ou te derrotar, ou te matar, se possível. Então, você tem que atacá-los psicologicamente, vamos dizer assim, e não no nível de discussão. Outro dia eu vi um bispo da Califórnia, nos Estados Unidos, ele chama Barron. Não lembro o meu nome, o segundo nome dele é Barron. Só Barron mesmo. Eu sei dele do Bishop Barron. Bishop Barron, Ele é muito bom, assim, ele é conservador, tudo, ele estuda São Tomás, mas é uma inocência. Então, assim, a gente precisa parar com essa história de ataque pessoal e voltar a discutir ideias. Mas você acha que isso funciona com esse pessoal? O senhor acha que vai dar certo? Uai. O cara que quer te matar, você vai discutir ideia com ele? Mesma coisa que entra um ladrão aqui, vamos discutir a lei natural? Você acha que é certo ele roubar? Você acha que Deus está feliz com você me roubando? Não deu um tiro no ladrão, discuta com ele. Eu pensei um pouco isso dele também, quando eu vi a inocência. Tem uma certa. Assim, é bom por um lado, mas às vezes falta fibra. Você fala, falta noção, não é fibra, é noção. Acorda? Não estão nesse nível. Né? Ao contrário, por exemplo, houve muitos padres bons no século XX que tinham noção disso. O pai Carlos Lagrange, ele ia para o pau. O pai Coelho Fábio ia para o pau. Agora, tem uns que agora esqueceram disso. Falta noção. Na verdade, o que eu ia falar acerca dessa discussão é que a gente está falando sobre um tema. Se a gente não discute na mesma língua aquele tema, não vai sair absolutamente nada. Não só na mesma língua, mas na mesma intenção. Isso, na mesma intenção. Porque senão vai ficar aquela balbúrdia. Não adianta discutir. Não adianta. Não adianta nada. Não adianta nada. A discussão hoje em dia é muito vã. Uma coisa é a gente reunir pessoas que a gente conhece, que a gente confia, que está querendo entender um tema. E aí a gente começa a discutir. Aí surge uma dificuldade. Por exemplo, tem dois intelectuais, por exemplo, o padre Cornélio Fábio discutia com o padre Grego Lagrange. Aí é a discussão séria. Eles estavam com dúvida numa interpretação de São Tomás e ele está achando uma coisa, está achando outra. Aí a discussão é séria. Porque daí tem argumentos, eles estão querendo compreender o tema, eles têm amor à verdade, têm amor a Deus, têm amor... Aí sim. Agora, não vai querer discutir com... É a mesma coisa que você falar, um aquilo ali fala que é uma TV e o outro fala que é um chafariz. E a pessoa fala assim, eu estou enxergando chafariz. Você fala, você não está, eu estou. Não dá. A pessoa fala... Mas aí como é que você ia conseguir evangelizar esse povo assim, que não quer saber? Não dá para evangelizar quem não quer saber. Às vezes tem uma... que eu pensei... Se apresenta. Se a pessoa está com o coração aberto, tá, senão... Mas é aquilo que você falou, converteu muita gente. Ele tinha uma força psicológica brutal. Tinha força psicológica. Uma sinceridade, uma... Você vê. Não era necessariamente... Não, tinha força de personalidade. Mas tinha força de personalidade. E às vezes a sua pergunta, né? O que acaba convertendo a pessoa... Não, quem converte é Deus. Vamos meter isso. Mas os instrumentos que Deus usa. Os instrumentos que Deus usa. Mas é o que Jesus já falou. Ele fala assim, vai lá e anuncia o evangelho. Quem te ouviu, você dá toda a atenção do mundo. Se não te ouvirem, você bate a poeira dos pés. Você sai dali e bate a poeira dos pés. Você não quer nem ver a tua cara. Você está com sacanagem. Porque o livre-arbítrio da pessoa de querer. O livre-arbítrio da pessoa e tem a moção da graça. Eu não sou eu que converto. Sim. A gente não pode ser pelagiano. Porque hoje em dia tem um bando de gente que
virou católico para do Olavo e é tudo pelagiano. Porque eu me converti porque eu constatei tal coisa. Não, então você não se converteu. Porque Deus converte. É a infusão da graça que converte. É aí que chega no ponto que, se a gente for discutir o cristianismo, dá para provar que Deus existe e dá para provar a coerência do cristianismo diante disso tudo. Dá até para demonstrar que, diante das outras filosofias, visões de mundo e religiões, só o cristianismo é 100% coerente com a realidade. Aquilo que eu explicava para vocês, inclusive, do pecado original. Sem a explicação do pecado original, não tem como explicar o problema do mal sem jogar o mal na própria estrutura do real. Por isso que é o que ele falou, você tem que ter mais ou menos as mesmas ideias. Você tem que estar aberto. Só que a pessoa só se converte mesmo quando Deus infunde a graça. E ela está aberta, ela aceita essa graça. Tá, mas ele dá a graça para todo mundo. Ele dá a graça suficiente a todo mundo. Esse é o problema também dos calvinistas, que acham que ele só dá a graça para um grupo. Não, Deus dá a graça suficiente para todo mundo, mas alguns só que aceitam o suficiente. E aí ele vai daí conciliar as outras graças. E ele vai guiando a pessoa conforme ela aceita. Uma dúvida, que você falou que as pessoas da universidade, que eles não estudam São Tomás, não estudam Santo Agostinho. Mas assim, se você chegar para ele, não, então vamos ler sobre isso, eles não se abrem para ler, para... Não, porque ele não falou, eu estou ocupado com outra coisa. Aí você fala assim, mas como é que você pode julgar? Então ele falou assim, mas você também tá lendo o que eu estou lendo? Eles começam a falar. Você leu toda a obra de Foucault? Você leu o Derrida inteiro? Você leu toda... Você leu toda... Falou Derrida. Falou Derrida. O telefone da Nenê fica bravo. Já começa a xingar. Tem alergia. Você sabe tudo, sabe? Isso é essencial. Porque daí eles vão falar assim, você escolhe com base no que você gosta também. Esse argumento. Aí eles falam assim, eu estou lendo o que eu gosto, você lê o que você gosta. Mas tem uma coisa curiosa que eu lembro assim, da escola, né? Que Maquiavel, não, que é realmente a manipulação, que os fins justificam os meios, tal, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo, essa questão especificamente da interpretação da Bíblia, muitos falavam que mas outra música legal cada tem muita coisa ali que já tem uma relativização, né? Sendo que, enfim, como é que você vai dizer o que está romanceado, o que não está? Sei lá, eu sei o que está escrito lá. É por isso que não dá para interpretar sem a tradição. Isso, já está todo mundo. Você vê, isso aqui, se vocês forem prestando atenção em todos os capítulos, vai chegar o próximo capítulo agora, Lutero. Então Lutero vem, quer dizer, como eu já mostrei para vocês, o Wycliffe e o João de Hus. O João de Hus não é tratado pelo mas o Wycliffe e o João de Hus, eles já defendem a sua escritura. Mas quando vê Lutero, ele vai defender e vai dar certo. Por quê? Porque já tem esses autores falando. Pera lá, você tem que sair da igreja porque a igreja, na verdade, está querendo te impor uma ideia. Então você tem que ler a Bíblia direto. Só que a Bíblia, que eu falei, o texto escrito é polissêmico. Dá para você interpretar em mil maneiras. O que quer dizer com isso aqui? Então, se você vai interpretar fora da tradição, vira um bordel que virou. O protestantismo é um bordel, por quê? Porque tem 1000 denominações fazendo interpretações opostas do mesmo trecho e querendo dizer que você tem que usar só a Bíblia. Então, como é que você vai usar só a Bíblia? Se o mesmo trecho, evidentemente, dá margem para dupla, tripla, quádrupla interpretação. Então você vai ter que ter essa visão cristã. Senão você vai interpretar. Não só cristão, mas da igreja. Senão você vai. Porque veja, por exemplo, você tem duas grandes tradições no protestantismo: o calvinismo e o arminianismo, baseadas no mesmo texto. Ou seja, virou uma tradição, virou um magistério. Se eu chego lá com o meu pastor, falando e tal, que é calvinista, eu falo assim: eu estou lendo a Bíblia aqui, e eu interpretei errado. Ele me escorraça, não. Eu interpretei errado, não, eu interpretei de outra maneira. O senhor está falando, aí me escorraça lá, porque ele me excomunga. Ou seja, ele criou o magistério dele, ele criou a chave interpretativa dele. E ele vai falar que não, que ele está sendo fiel. Fica complicado porque quando a gente faz o catecismo, não se fala da tradição, de estudar a tradição. Porque a própria mentalidade dos católicos foi contaminada por isso. Sim, porque eu pelo menos já peguei um catecismo que era só para decorar, não tinha ouvido falar de tradição. Eu tenho um amigo que é padre e chamou para dar uma formação para os catequistas dele. Fiquei lá 5 dias. Eu tive que ensinar para eles que perder missa de domingo era pecado. Para os catequistas. Perder missa de domingo era pecado. Eles falaram, mas Jesus não salva se a pessoa for boa? Se a
pessoa crê nele. Todos os pressupostos protestantes na cabeça do catequista católico. Eu falei, gente, vamos começar do zero, né? Vamos voltar do zero. Eu tenho que explicar para eles o básico. Né? Mas isso é verdade. A gente dá tempo de voltar do zero. Tem que voltar do zero. Tá tudo no... Por exemplo, tem gente que fala assim, não, porque o pessoal está falando aqui hoje de que tem que... Porque o Olavo falou da restauração da alta cultura, né? Tem muita gente fazendo igual o Rabo. Fazendo o quê? Repete aí. A restauração da alta cultura. Né? Tem muita gente que viu isso oportunidade só de ganhar dinheiro, tem gente que está fazendo igual a bunda, enfim, tá um círculo. Mas o fato é, tem que restaurar a alta cultura. Por quê? Porque é da alta cultura que sai a concepção das pessoas. Uma pessoa simples de acesso, mas ela recebe tudo que a elite intelectual decide, o simples vai acreditar. Tanto é que você vai ali na Praça 100 e pergunta para o pessoal analfabeto o que eles acham. Eles vão falar as ideias do Lutero, eles vão falar as ideias sem saber que está repetindo aquilo. Porque aquilo veio da cultura. Veio da cultura e daí ele faz a interpretação pessoal dele com base na cultura. Aí vira Você percebe isso, por exemplo, nos filmes. Né? Às vezes você assiste um filme só por assistir e você vê essa confusão mental. Por exemplo, eu fui assistir esse filme, A Freira, o último que saiu agora. Assistiu o 2, qual é o ponto que você quer falar? Eu assisti o 3 agora. Da surpresa. Não, só tem o 2. A Freira 2. Não é 3? É 2. É 2? Tá, é o 2. Eu fui assistir o 2 e aí, o começo do filme é assim, vai um cardeal pedir para uma freira fazer um exorcismo. Você olha assim e fala... Por quê? Porque a desculpa é o seguinte, olha só a mentalidade ali, modernista. Porque aquela freira ela é mais santa do que o cardeal. Eu falei, e desde quando santidade dá poder para você fazer exorcismo? É que na verdade o filme falava que ela era uma descendente de uma santa. Isso, mas que ela também era santa, vira um bordel mesmo, né? E aí vai o filme. Sendo que freira não tem poder, só padre pode fazer os exorcismos. Né? E aí no final a freira celebra uma missa no filme. Ela consagra o vinho, vira sangue de Cristo e o demônio queima. Assim. Eu falei, como a freira pode celebrar uma missa? Não recebeu o sacramento da morte. Como que ela pode celebrar uma missa? O sacramento da morte. Mas é também Não, vamos lá. o empoderamento feminino. Empoderamento feminino. Isso aí falar, Mas a gente não foi naquela igreja e alguém na São tão poderosos. Para dizer, inclusive, que Deus está mostrando que a igreja está errada através da freira. Ô, Jonas. Só que olha que interessante, deixa eu só concluir. Deus está mostrando que a freira está errada usando o sacramento da igreja, porque ela consagrou. Então, pera lá, então a igreja está errada só em falar que uma mulher não pode consagrar. Então, assim, mas nenhum homem, sem o sacramento da ordem, pode consagrar. Então, assim, é uma loucura. E as pessoas que não têm situação nenhuma acham. Ela tira o sentimento dela dali. Ela tira. Né? A imaginação. Ele está Como falando. E a partir da imaginação forma a convicção nacional dela. Isso aqui eu quero. É isso aqui, Só que Essa é a verdadeira formação do imaginário. Eu lembro que uma vez quando eu era criança, eu tinha uns 12 anos, e eu tinha uns colegas protestantes na escola. E tinha essas discussões já, né? Claro, de uma maneira muito mais simples. Não, porque Maria tem mais filho. Eu falei, mas como é que você tirou a academia? Eu vi no filme. Eu vi no filme. Cala a boca. Não, isso é muito comum. Isso é muito natural. O Código da Vinci. Não, o Opus Dei mata a gente. Eu falei, gente, o problema do Opus Dei é o contrário, não mata ninguém. O Opus Dei não xinga Eles ninguém. são bonzinhos demais. Você chega no canal do Babu, ele fala, desculpa, não. É assim, vamos lá. E criou a imagem que o Opus Dei é matador de criancinha. Né? É que não, o Bolsonaro é o contrário, de maneira de magia. E a imagem, o Bolsonaro é o vilão, é o Hitler. Que Hitler? O Bolsonaro não tem capacidade de ser Hitler. Ele não tem nem a capacidade de ser Hitler. Então é assim. As pessoas vivem de impressões. Você cria uma narrativa, essa narrativa cria uma série de impressões na sua imaginação, que você tem a impressão, acabou. Você vê a influência de um filme, né? Aquele da Silveira das Rosas também, que é aquele negócio da Inquisição. Assim, o Nome da Rosa, mas é através de livros e filmes que isso aí vai criando uma impressão profunda nas pessoas. É o Nome da Rosa. Tanto é que muita gente, por exemplo, a história da igreja envenena páginas de
livros é inventada por Humberto Eco. Só tem o nome da Rosa, essa história. Pois tem gente que repete isso como se fosse um dado histórico. Mas a igreja me envenenava livro. Na Idade Média, porque não podia dar risada. Eu falei, gente, isso é uma ficção. É um romance do Humberto Eco. Não tem nenhum historiador que define. O historiador marxista mais sem vergonha não inventou isso. Tinha que ser o Humberto Eco. Mas o Humberto Eco. O cara é bom. O cara é bom. Então, mas nem ele inventou isso como uma narrativa histórica. Claro, ele era anticatólico, mas ele inventou isso para tirar sarro. Ele não esperava, eu acho, que ele esperava criar um sentimento ruim em relação à igreja, mas não que as pessoas acreditassem ao pé da letra que havia envenenamento de livro. Gente, isso é romance. Você que estava com a pessoa, não, isso é romance. Não, mas não teve lá. Outro dia teve um falando para mim que mas o rei Filipe II da Espanha não era retardado mental. Eu falei, gente, isso aí é do filme. Elizabeth, a Kate Blanchett faz a Elizabeth I. É o filme que Elisabetão. É. O Elisabetão. O Elisabetão, ela é enorme, bonita, né? Elizabeth I é feia. Ele baixa. Botaram lá. Então, isso é filme? Sabia que isso é filme? A pessoa fala, você está tirando o seu dado de conhecimento de um filme, de um livro, de um romance. Depois que viu Carlota de Joaquina, entendeu que a figura do rei e da rainha. Exatamente. Não, vocês não davam comer o frango. Você assistiu a minissérie da Globo ainda, nem o Humberto Eco. O Humberto Eco ainda dá para respeitar mais, né? A Globo. Aquilo ficou mesmo. As pessoas acham que o Dom João VI é aqui. É aquele otário, né? Aquele otário de Carlos Joaquim. O cara que venceu Napoleão é otário. Napoleão é o Silvio Escorno, né? Que é o novo filme de velho. Então, ou seja, a pessoa tira. É esse o nível, né, do debate público. É esse o nível do debate público. Se a gente for pensar em exemplos em relação a isso, tem inúmeros. Né? Tem mais uma pergunta? Bom, o essencial do capítulo, né, era isso. O Maquiavel, pela sua intenção anticristã, criou um modo de interpretar a Bíblia onde você rejeita tudo que é miraculoso, intervenção divina ou moral, para ler só a parte política dos personagens, igualando a narrativa bíblica às outras narrativas míticas, como Ilíada, Odisseia, e demais poemas épicos, e os mitos, teatro grego, etc. E também trouxe de volta a noção de que você tem que interpretar o cristianismo à luz dos antigos e não o contrário. E que ele estava resgatando ali o ideal. Dizia, inclusive, que ele falava assim: eu não quero morrer e ir para o céu. Chegar lá, vou conversar só com um mendigo e monge. Eu quero ir para o inferno, eu vou ver príncipes, intelectuais, papas. Claro que ele falava isso para impressionar. Né? Ele vai para o inferno, não vai ter língua. Ele vai para o inferno, vai queimar. Não vai conseguir bater papo com ninguém. Ninguém papo com ninguém, você só sofre lá. Bater papo. Todo mundo te odeia. Não, mas é óbvio que é uma retórica. Uma retórica dele, mas é uma retórica de psicopata, né? Te impressionava, assim, aquele cara, né? Eu sou malvadão. E o que ele falou sobre política especificamente também não era. Também não funciona daquele jeito. Não é? Ele só estava querendo desmoralizar o cristianismo para poder criar uma sociedade laica. Isso ele conseguiu. Agora, todo aquele mecanismo do poder que ele faz não funciona. Tanto é que os personagens heróis dele se lascam na vida. Ele não se lasca. Então, o cara é especialista em política e morre de favor. Vai ser especialista em política, então. Aquela história, o cara vai dar aula de economia, é pobre. Eu vou ensinar você a ter uma vida saudável e é doente. Ensina regime e é gordo. É gordo, né? Endocrinologista. Eu se algum dia for numa nutricionista e for gordo, eu vou embora. Vai embora. Vai pra cá. Qualquer coisa que você me falar que eu não funciona. O que a pessoa ensina, ela tem. Minimamente. Ainda mais quando ela se fode diretamente, né? No meu caso, por exemplo, do economista pobre. Se você está ensinando a ganhar dinheiro, como é que você não tem dinheiro? Por que você não usa com você? Se você está ensinando. Aí não vem falar para mim que é por questões nobres, porque ninguém quer ganhar dinheiro para ser santo, né? Não que seja errado ganhar dinheiro, mas para ser santo não. Não é um objetivo. Não consegue comprar assim, né? Assim vai. Quem entende realmente política
conquistou o poder. Por exemplo, Júlio César. Então você aprende muito mais política vendo a vida desses homens do que lendo. Agora, por exemplo, em Aristóteles, em Santo Tomás, você tem uma ciência política, não de conquista do poder, mas de observar a sociedade como ela funciona. Da natureza do poder. Natureza, porque eles não tinham esse interesse em conquistar o poder. Aristóteles era um intelectual, Santo Tomás era um frei. Mesmo porque tem uma hora em que você tem que decidir, talvez não para todo mundo, mas você tem que decidir em bancar a verdade ou ganhar o poder, né? E continuar na busca da verdade. Exatamente, porque a busca do poder, ela sempre... O poder, ele só não te corrompe quando ele vem para você. Não Moisés, necessariamente. não, sim, por exemplo, Moisés. Deus deu o poder, ele não queria aquilo. Pelo contrário, fugiu, falou, não quero, vai lá. Então, aí... Agora, quando você busca o poder, necessariamente você se corrompe de alguma forma. Porque você vai ter que fazer coisas que não é Deus que está te dando. É por isso que aí, né, eu não sou um monarquista radical, mas em tese, todo mundo acho que deve ser monarquista, porque o sistema monárquico, ele é assim, você recebe o poder, você não vai atrás. Agora, o sistema republicano, ele atrai psicopata. Por quê? Quem que quer buscar poder? É psicopata. A pessoa normal, ela não quer poder, ela quer ficar em paz. Ela quer tranquilidade, ela quer dinheiro por quê? Para ter conforto. Na vida normal, mas não para ter poder. Quem quer poder sobre o outro é bom. Então, assim, para achar uma pessoa ali que vai realmente em espírito de sacrifício buscar o poder, é muito raro. E olha como a narrativa, ela entra na cabeça da pessoa de tal modo que a pessoa ignora a realidade e fica só com a narrativa. Por exemplo, ela fala assim, tá, mas a Revolução Francesa teve tudo de ruim que teve, mas ela trouxe liberdade. Eu falei, que liberdade? Que liberdade você tem hoje? Não, porque... Eu falei, olha, pega lá a lista dos governantes que o mundo teve da Revolução Francesa para cá. Pega o Brasil, presidentes que o Brasil teve. E olha os governantes que existiram na Idade Média. Quem são melhores? Nunca houve tantos psicopatas no poder quanto na era contemporânea, após a Revolução Francesa. Não existe, os líderes mais cruéis da história humana, mesmo na Idade Antiga, não se comparam ao Stalin, ao Mao Tse Tung, ao Hitler. Não havia na história humana ainda o fenômeno do genocídio, ou seja, é o próprio líder matando o povo dele. O Robespierre mesmo. O Robespierre começa ali. Gente, mandar matar freira. Freirinha de 90 anos rezando num mosteiro. Mandar cortar a cabeça da mulher. Não tem isso na história humana assim. É de graça. Tem assim, um cara muito rico conquista outro povo e aí mata todo mundo para mostrar o poder dele. Mas ele matando o próprio povo dele. Não tem isso. E se você olhar os melhores governantes que existiram na história humana, são os reis santos da Idade Média. A Idade Média teve vários reis santos. São Luís IX, rei de França, São Fernando de Aragão, Santo Estevão da Hungria, Santo Olavo da Noruega, Santo Eduardo da Inglaterra. Olha o reinado deles. São os melhores. Não há nenhum líder contemporâneo eleito democraticamente que se compare a qualquer um desses reis santos. No governo e na retidão. Inclusive até o Daniel Hobbes fala, né, que a antiguidade não conseguiu criar um rei filósofo dos moldes de Platão. A modernidade não conseguiu criar um líder democrático como dizia a propaganda iluminista. Mas a Idade Média criou reis santos. Mas essa história dita assim fora desse círculo aqui, em geral, parece totalmente inverossímil, porque a imagem que as Porque a pessoa não tem essa imagem. Elas não, a imagem que elas têm da monarquia cristã não é da monarquia cristã, é da monarquia absolutista ou da tirania. Da tirania, exato. Porque quando ela tira a tirania e fala, pô, você está falando um absurdo, como assim? Porque a imagem dela não é essa. Ele é o rei, explorava o céu, matava todo mundo e fala, você foi estudar os documentos originais para ver? E mesmo que fizesse isso, e hoje em dia, você acha que está como? Hoje está pior, mas não tinha isso. É isso que eu falo, quando você lê. E aí que é interessante, por exemplo, o Brasil, o mundo está ruim, o Brasil está pior. É sempre assim, o Brasil é sempre pior. Porque, por exemplo, lá os meus professores de Portugal não são católicos, são a boa parte agnóstico, mas assim, como o meu doutorado é em estudos medievais, são todos especialistas em Idade Média. Eles já, com eles, você conversa normal, não tinha essa história de exploração do céu, como é a narrativa da historiografia francesa. Todos eles entendem isso. Né?
que não existia essa unidade, essa homogeneidade medieval. É o contrário, é hoje que as coisas são homogêneas. Você vai no mundo, todas as leis são parecidas. A organização da sociedade é parecida no mundo todo. E cada vez mais querem, né? E cada vez mais homogênea. A União Europeia, que foi essa tentativa, né? Não, vamos pegar a Europa e vamos fazer tudo ficar igual, só que não é igual. Né? Se você pegar, por exemplo, a Idade Média e for estudar, vamos pegar vamos funilar. Pega a França medieval. França, século XII, XIII. E fale para mim quais eram os regimes de governo que existiam ali. Não dá para saber? Todos. Por quê? Porque cada cidade tinha um regime de governo. Tinha cidade que tinha uma assembleia de notáveis. Tinha cidade que era um nobre que governava. Tinha cidade que era um bispo. Tinha cidade que era um conselho entre o nobre, o padre e sei lá, e a liga dos artesãos. Não tinha, era totalmente heterogêneo. A forma de governo da Idade Média era exclusivamente local e cada local tinha o seu costume. E aí que alguém quisesse impor outro costume ali. Tem mais lógica, né? Que entende a região. Né? Tá bom pra você? Tá, então vamos nos organizar assim. Não tinha meios também de ter poder, esse poder que eles falam que o senhor feudal tinha. Podia matar quem quisesse. Como que ele podia matar quem quisesse? Ele ia pegar uma faca e matar o povo. Os servos eram em maior número. Não existia metralhadora. A arma era pessoal. Então, assim, aonde há maior número, é fato que os soldados eram mais bem treinados. É fato que a arma dos soldados era melhor. Mas assim, 10 soldados contra 50 servos com foice, né? Não dava. Os servos iam lá e matavam. Tanto é que há vários registros de revoltas camponesas. Na Inglaterra, na Alemanha. Ou seja, vinham lá, queriam abusar. Na Alemanha teve um nobre que quis estabelecer um imposto para atravessar a ponte. Juntaram, vai matar. Teve um bispo na França, no século XIII, que ele é herege. Ele resolveu fazer um churrasco na Sexta-feira Santa. Para mostrar que ele não. Sabe o que fizeram? Queimaram. Sério? Pararam, assaram. Você vai ser um churrasco. Você vai ser um churrasco. O povo ajuntou e lançou na fogueira. Você não tinha. Não tinha se eu vou fazer o que eu quero. Hoje o cabeça de ovo. O cabeça de ovo faz o que quer. Você fala assim, eu vou prender o Jonas. E o engraçado, como ele falou, e quando a gente faz monarquia, o povo morre de medo de falar de rei. Por causa da narrativa. Mas não morre de medo do cabeça de ovo. Por causa da imagem pública que a monarquia tem hoje, especialmente a cristã. A cristã. É a árabe é bem vista. A muçulmana é bem vista. E também a ideia, por exemplo, de que a aclamação aí desses reis cristãos acontecia em eventos que o povo se sentia possuidor do poder. Esse rei pertence a nós, né? E a imagem pública é o contrário, né? Ela é vendida ao contrário disso. Exatamente. O povo tem orgulho do seu rei. Tanto é que há vários casos em que o povo sai em defesa do rei. Né? Vários casos. Alguém ameaça o rei, o povo vai lá. Não, vai mexer com o seu rei, não. Mas você está falando da Idade Média, tal, vocês igual. Eu lembro que eu estou lembrando uma notícia que saiu agora há pouco tempo da história. Eu não lembro onde é da ponte que quebrou e eles juntaram dinheiro. Nova Roma do Sul. Isso é uma mentalidade medieval. Vamos resolver aqui. Vamos resolver mesmo. A ponte chama Nossa Senhora do Caravaggio. Exatamente. Assim, se o povo. Desculpa, mas pensei aqui numa conexão, talvez, né, a proposta de Maquiavel é tão exaltada por esse pessoal justamente porque ela se choca, né, com essa visão. É sobre, de certa forma, a monarquia, né, o título do príncipe, né, só que não é o príncipe que é aclamado, é o príncipe que conquista o seu poder. Exatamente. O povo classifica hoje que o príncipe medieval católico é o príncipe Maquiavel. Isso. Sendo que o príncipe Maquiavel é o Xandão. Estão entendendo? Provavelmente só por causa do nome. E provavelmente ele leu Maquiavel. Sim, mas está usando. Só por causa do nome. Maquiavel usou o nome príncipe e não tinha outro nome, né? Não tinha presidente do Supremo Tribunal Federal. Ministro, não sei o quê. O nome usado, tanto é que o termo príncipe, ele é um estado, ele não é um título. Eu posso dizer que o presidente da República é um príncipe. Por quê? Porque ele é quem exerce o poder. Quem exerce o poder é um príncipe. Você tem príncipes em vários sentidos. Você tem príncipe no sentido de aquele que detém o poder. E você tem príncipe no sentido de título de nobreza, príncipe de tal lugar.
príncipe de Gales, príncipe das Astúrias, aí é outra coisa. Mas é nesse sentido que ele usa a palavra príncipe, não é? Aí a pessoa faz essa confusão. Eu acho que o príncipe medieval, ele é o príncipe material. Inclusive o pessoal quando fala da Revolução Francesa, vamos falar do anciano regime, né, o antigo regime, fala assim, no antigo regime era a doutrina do direito divino do rei. Espera lá, essa doutrina é moderna. Essa doutrina é século XVI, XVII e XVIII. Não é uma doutrina medieval. São Tomás de Aquino tem um tratado explicando que o rei não tem direito divino. Não tem o quê? Direito divino. Que só o Papa e os bispos têm direito divino. O rei não. Ou seja, é uma inversão. Ou seja, a ideia de direito divino já é uma ideia revolucionária, moderna e primariamente protestante. Porque os protestantes que querem tirar a igreja querem a história do Marcílio lá. Porque Deus instituiu reis no Antigo Testamento, então o rei instituiu por Deus, então o rei que governa tudo. Ou seja, joga no Estado. Eu não entendi direito essa coisa do direito divino dos reis, bispo, clero. Pode repetir? São Tomás, a igreja sempre disse que quem tem direito divino é o Papa e os bispos. Tá. Os reis não. E não é isso que está passado pelos filmes, né? Não, os filmes você retrata outra coisa. Nem os livros didáticos. Nem os livros didáticos. Porque o livro didático ele vai falar que aquela mentalidade moderna, ali do XVI, do direito divino, ela é a que a Igreja Católica inventou. Tipo assim, caiu para a Romana e a Igreja Católica inventou isso aí. Não é isso. Inclusive, a Revolução Francesa só estourou não só por causa dessas ideologias que circularam, mas porque a própria realeza deu margem para isso. Como o clero na Renascença deu margem. Por quê? Porque o Luís XIV, antes, teve Luís XV, Luís XVI, Luís XIV inaugurou a noção de realeza que nós temos hoje, a imagem. Essa história que está todo mundo puxando. Ele tirou os nobres com medo. Ele era tão narcisista, tão megalomaníaco, que ele tirou os nobres dos seus territórios e colocou para morar com ele em Versalhes e botou os nobres para segurar prato para ele, dobrar a camisa para ele, segurar o pinico para ele. Ou seja, ele transformou os nobres em empregados, cortesãos, para centralizar tudo nele. O que aconteceu? Então, essa visão de rei que o povo tem, né? É a visão do Luís XIV, do Luís XV. E só pega ele como rei, por exemplo, não pega. Mas mesmo o Luís XIV, assim, ele era extremamente vaidoso. E ele criou tudo isso que é absurdo, né? Você mandar alguém tirar o duque lá na casa dele para segurar teu pinico, se mijar. É loucura. Mas ele não fazia alistamento militar obrigatório. Ele não conseguia intervir nas regiões, nos municípios, nas cidades. Ele estava tremendamente limitado. Exatamente. Ainda assim não se compara ao Xandão. Ele respeitava o povo. Se um nobre chegasse e falasse para ele assim, eu estou renunciando ao meu título, eu quero ir embora. Pode ir. Não existia Estado totalitário, mesmo no Luís XIV, a vaidade dele. A vaidade dele estava ali na corte dele, não ia para a sociedade. E para a sociedade ele governou muito bem. Mas aquela história que o povo estava passando fome, aquele negócio todo, existiu isso? Mentira! Assim, quando que o povo passava fome? Quando dava um inverno muito rigoroso, não produzia comida, aí não estocava alimento, ou seja, por questões naturais, ou peste, etc e tal. Agora, não tinha como ter crise de alimentos, sendo que eles produziam o próprio alimento no feudo e comiam. Agora, é o contrário, quando estoura a Revolução, é justamente quando houve um aumento na riqueza na França no século XVIII. É exatamente quando a pessoa está com a barriga cheia que ela tem tempo para fazer a revolução. Vai ver se no Piauí alguém está querendo fazer a revolução. O povo quer almoçar, né? Quem está almoçando, quem não tem almoço, tem como se levar para poder também. Traduzindo, quem faz a revolução é desocupado. Desocupado com dinheiro. É igual a da Rússia, né? É só os burgueses. Porque é exatamente isso. Ou seja, a burguesia ficou tão rica no século XVII e XVIII que eles falaram assim: eu não quero seu dinheiro, eu quero o poder dos nobres do governo. Então Marx estava certo de dar burguesia. Aí que tal, o Marx está certo quando ele analisa. Estava errado em tudo. Não, aí nunca estão errados em tudo. O Maquiavel, quando ele descreve a corrupção do clero, é assim que quando o Marx fala que a burguesia está financiando uma ideologia para controlar as massas, aquilo estava acontecendo.
A ideologia burguesa de fato é isso. O que não significa que todo burguês é assim. Bom, gente, a gente continua na padaria.